Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, o apóstolo João, capítulo 8 e o verso 29. E quem nunca leu o capítulo 8, eu li ele duas vezes hoje. Eu li uma pela manhã e outra pela tarde. Já tinha lido, mas agora eu li com calma. Aqui na tradução King James, eu fiquei apaixonado pelo capítulo de número 8. Vou estimular você, crente, que faz tempo que não lê a Bíblia. Talvez você que está me ouvindo, você vai lá na sua casa hoje e vai ler o capítulo 8 inteirinho de João, mas devagar, como se estivesse comendo um pudim, bem tranquilamente. Você vai ver como é que Deus vai falar no teu coração. Você vai ver as histórias que tem nesse capítulo aqui. É tremendo, coisa linda, você vai aprender muito. Eu quero falar com os irmãos hoje, vivendo, agradando a Deus. Como viver uma vida que agrada a Deus? É uma pergunta. A gente tenta, encontrar isso na igreja, nos irmãos, no pastor, mas a palavra de Deus tem resposta para isso. E nós devemos sim nos preocupar como viver uma vida que agrada a Deus. Amém, irmãos? Viver uma vida que agrada o nosso Pai Celestial, o Deus que nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos ter Deus como um Papai Noel da vida, que só vai nos presentear e nós não temos nenhuma motivação de agradá-lo. É tão bom quando a gente tem esse sentimento no nosso coração. Então nós vamos falar hoje sobre vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu quero ler com os irmãos João 8, 29. Vamos ver aí o que Jesus falou. Eu quero que você lembre isso, tá bom? O culto de quinta-feira, quando eu estou citando bastante referência, não é para você dormir, é que eu quero que você aprenda comigo. É um culto de ensinamento, a gente precisa muito disso. Quem achou, diga amém. Vamos lá ver o que Jesus disse a respeito disso. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Ou em outra tradução, olha lá, lhe agradado. Então, meus irmãos, uma das coisas que eu vejo nesse primeiro versículo aqui, é extraordinário que a gente tem que ter essa mesma convicção que Jesus. Presta atenção que você está ouvindo. Você precisa ser uma pessoa que é a igreja, que tem a mesma convicção que Jesus, que você está numa missão, que você tem algo a fazer na terra em prol do reino de Deus, mas que você precisa ter essa convicção. Como é gostoso ouvir isso de Jesus. Olha o que ele está dizendo: aquele que me enviou está comigo. Irmão, o crente que vive uma vida sabendo que Deus está com ele, ele não vai deixar a sua missão naufragar, ele não vai deixar de cumprir o seu propósito, porque você não está sozinho, você não está na tua força, você não está porque você quer, você está porque Deus te chamou. E nós somos a igreja, e a função da igreja é o que? Luz do mundo, sal da terra e propagar o evangelho. Como Jesus não perdeu nenhuma oportunidade na sua vida, e ele afirma para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, porque nesse contexto aqui havia muitas pessoas que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Os fariseus estavam duvidando que Jesus era o Filho de Deus, eles não estavam conseguindo acreditar. E Jesus, mais uma vez, pregando para eles, ensinando eles, dando uma certeza de fé. Olha lá, embora ele não precisava ter fé, mas ele estava afirmando que ele cria que Deus estava com ele. Aquele que me enviou está comigo, o Pai nunca me deixou só. Eu fiquei meditando nesse versículo aqui, porque falta coragem para mim e para você às vezes de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, de cumprir o nosso propósito. É por falta de convicção que Deus está conosco. A gente olha para nós assim: mas eu não estou falando em línguas, eu não estou profetizando, não estou vendo fogo sair das minhas mãos e nem da minha boca. Eu acho que Deus não está comigo. É engano meu, engano seu, porque o texto está dizendo: assim como Deus foi com Jesus, ele é com a sua igreja. Ele não deixa você só em nenhum momento. E Jesus, ele afirmou isso: aquele que me enviou está comigo. Irmão, Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Cada um de nós tem um papel no reino de Deus, nem que se não for pregar aqui em cima, mas a sua vida vai representar o reino de Deus para alguém. Talvez você não se vê assim, você se vê fraco, se vê uma pessoa caída. Pastor, mas eu estou tão fraco.
Sabe, eu estou até com vergonha de dizer que eu sou crente, mas eu quero dizer para você que na sua fraqueza, Deus aperfeiçoou o poder dele. Não é nos meus méritos nem nos seus méritos, mas ele está conosco. E se ele estiver comigo, com você, ele vai nos aperfeiçoando ao ponto da gente entender que a gente não está só. Uma das convicções que o crente tem que ter na sua vida, irmão, é a que Jesus ensina aqui, ó: o Pai não me deixou só. Então você tem que entender isso na sua vida. Pastor, mas eu estou vivendo uma prova, uma rejeição, um descrédito, sei lá o que está acontecendo com o meu ministério, com a minha vida. Você tem que ter a certeza que o teu Deus, ele não te deixa só, mesmo que você está vivendo uma tempestade, mesmo que você está vivendo uma desconfiança de alguém, porque Jesus nesse texto aqui, ele está recebendo críticas, ele está em volta de pessoas que não crêem no ministério dele, e ele está dizendo, ó, independente que vocês acreditem ou não, porque o pai de vocês é o diabo. Se você for ler o texto inteiro, ele vai falar para esses fariseus aqui, ó: vocês não têm Abraão como pai, porque o pai de vocês é o diabo, e vocês querem fazer a vontade dele, porém eu quero agradar o meu pai, que não me deixa só, porque ele que me enviou. Tudo que eu faço é para a glória dele, e ele me glorifica. Ele tinha isso na cabeça dele, ele tinha isso no coração dele. Por isso que ninguém parou Jesus, irmão. É muito difícil ser desprezado, é muito difícil você ter a desconfiança das pessoas, o descrédito das pessoas, mas quando você sabe que Deus quer com você e que ele não te deixa só, você supera isso como o nosso mestre. Você ignora que as pessoas estão pensando sobre você e continua na sua vocação, na sua chamada, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. A igreja é luz do mundo, a igreja é sal da terra, a igreja é agente de Deus autorizada a propagar as boas novas. E a gente vê um monte de gente triste, a gente vê um monte de ministério enterrado, parado. Por quê? Porque as pessoas perderam a convicção que Deus está na vida deles. Nós não podemos permitir isso, irmão. Por mais que você possa estar vivendo tristeza, enfermidade, escassez, vento, saiba de uma coisa: Deus não vai te deixar só. Amém? A obra é dele, é do interesse dele te usar. Irmão, Deus tem um interesse em usar a minha e a tua vida. Ele tem um interesse em cumprir o propósito dele na minha e na tua vida, mas você precisa se posicionar, você precisa fazer que nem Jesus. Olha, eu sei que ele não me deixou só. Vocês não acreditam, porque o vosso pai é o diabo. Vocês vão ler na sua casa o texto, vocês vão ver que Jesus falou isso para esse grupo de pessoas. E o texto continua dizendo, é onde eu quero aqui atentar um pouquinho: o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. E um dia desse eu falei sobre a vontade de Deus, mas essa aqui é de outra forma, como a gente fazer as coisas para agradar a Deus. Porque obediência é um padrão de filhos diferenciados. Tem filhos, né, quem é pai aqui sabe, né, que desobedece, toma uma surrinha, leva um puxãozinho de cabelo. E tem filhos que cumprem só o que você falou. Você sai de casa e fala: ó, lava só essa louça aqui, essa louça é sua. Ele vai cumprir aquela obediência, mas só vai fazer aquilo, e vai deitar, vai para o celular, vai fazer outra coisa, e largou a casa do perna para o quarto. Agora, quando você chega na sua casa e você só deu uma ordem: lava só a louça, mas aí o determinado filho vai, lava a louça, limpa o chão, organiza tudo, aí ele vai te agradar, porque ele cumpriu a mais daquilo que você esperava, daquilo que você pediu. Ele sobressaiu aquilo que era da sua obrigação. Então, quando eu e você começa a se preocupar em agradar a Deus, é mais do que obedecer, é ir mais além um pouco. Então Jesus, ele está nos ensinando aqui que a preocupação dele não era dar ênfase à crítica que ele estava recebendo, não era ser paralisado por aquelas pessoas que ele mesmo chama de filhos do diabo, porque a preocupação dele era agradar a Deus em tudo que ele fazia. Irmão, presta atenção: se cada um de nós aqui parar de dar atenção para os outros, do que eles pensam de mim e de você, e a gente focar naquilo que agrada a Deus, quem é que vai te parar? Quem é que vai conseguir fazer você ficar triste na sua casa porque estão te julgando, estão fazendo pré-julgamento da sua vida? Se você tem um foco em fazer a vontade de Deus ou agradar a Deus, como era o foco de Jesus. E eu observei algumas coisas aqui, e eu escrevi: uma das coisas que a gente pode fazer para agradar a Deus, que é da nossa obrigação, é consertar aquilo que está errado na nossa vida. É consertar aquilo que está errado. Pastor, eu acho que não tem nada errado na minha vida. Não, você precisa olhar bem.
se você fazer uma retrospectiva na sua vida, uma análise, segundo o olhar da Bíblia Sagrada, você vai encontrar alguma coisa errada na sua vida. Você vai encontrar alguma coisa que está dando brecha na sua vida, e a gente precisa analisar isso. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso consertar o que está errado, porque não adianta eu pegar e vir para a igreja cantar, pregar, fazer parte do corpo de Cristo, e eu não querer consertar uma coisa que está causando uma ruptura no meu relacionamento com Deus. Então eu preciso olhar atentamente com o olhar da Bíblia na minha vida e consertar aquilo que está errado. Quem está me ouvindo? Tem pessoas que não querem consertar o que está errado. Alguém até fala para ele que ele está errado, mas ele ignora, o orgulho não deixa, e ele não quer arrumar aquilo que está errado, ou consertar aquilo que está errado. Então ele não vai conseguir agradar a Deus, porque nós servimos um Deus, irmão, que aperfeiçoa em nós o nosso caráter. O caráter de Cristo vai sendo aperfeiçoado na minha vida e na sua vida a cada dia, mas de acordo com aquilo que a gente tem que fazer, que é reparar aquilo que está errado. E às vezes, irmão, são erros pequenos que vai acontecendo e a gente não quer consertar para agradar a Deus. Dá um exemplo: esse olhinho terrível aqui. A Bíblia diz: se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Se a gente não consertar algumas coisas que a gente está vendo, enxergando, tanto na vida dos outros, como também na nossa vida, e não consertar, a gente vai continuar uma vida que não agrada a Deus. Então, quando eu peguei e anotei essa primeira coisa, consertar o que está errado em sua vida, você precisa começar pelos olhos, porque é pelos olhos que entra o pecado. Se os olhos for bom, ou seja, a visão que você tem da vida, a visão que você tem até mesmo do seu próximo e daquilo que é proibido ver. Você pode ver que Jó, se não me falha a memória, ele fez um concerto com os seus olhos, em não colocar nada impuro diante dos seus olhos. E se eu e você quer reparar aquilo que está errado na nossa vida, a gente tem que começar pelos olhos. Veja aí, se muitas vezes a gente não está vendo o que não deve ver, enxergando até na vida da pessoa que a gente não deve enxergar, porque às vezes a gente faz pré-julgamento. Eu posso olhar aqui para nossa irmã Tati e os meus olhos são muito ruins e dizer: eu não vou com o jeito dela, sabe? Eu acho ela muito saída. Um exemplo. E dessa forma eu posso estar pecando, porque o meu julgamento é ruim. Porque quando a gente vai julgar alguém, a gente pega tudo que a gente tem de ruim e lança na pessoa. E a gente precisa analisar. Pode ser os olhos, irmão, que a gente precisa estar reparando. Porque geralmente quando a gente olha para um casal, a gente não vê Deus. Quando a gente olha para um obreiro, a gente não vê Deus. Quando a gente olha para um jovem, a gente não vê Deus. Quando a gente olha para qualquer pessoa, a gente não vê Deus. Pode ser que a gente precisa reparar essa brecha, esse erro que a gente tem, que é um costume, vira até um hábito. Quase ninguém passa no meu crivo, quase ninguém é santo, quase ninguém é verdadeiro, quase ninguém é crente. A gente precisa analisar, reparar essas coisas para agradar a Deus. Quem sabe em outras pessoas pode ser a língua. Tem gente que não conserta, irmão. Tem gente que sabe que quando abre a boca vai estar falando do próximo, vai estar julgando a vida de alguém e continua abrindo a boca. Se você tem dificuldade de falar coisas boas de alguém, então não fale coisas más também. Fecha a boca, tampa a brecha, veja o que está errado, porque quando você empresta a sua língua e eu a minha, se não for para o Espírito Santo, vai ser para quem? O diabo. Ele entra na nossa boca sem a gente perceber, e de repente eu posso colocar tudo por terra, um trabalho bonito de um obreiro aqui. Às vezes tem um obreiro aqui constante, fiel, um homem abençoado, mas um minutinho que eu liberar minha linguinha, eu acabo com a vida dele, eu acabo com a vida da irmã. Por quê? Eu não reparo as brechas na minha vida, eu não vejo aquilo que está errado. Quem está me ouvindo aqui? Se a gente quer fazer alguma coisa que agrada a Deus, temos que olhar para a nossa vida e consertar o que está errado. E eu bati em duas teclas aqui que ninguém escapa: só cego e quem é mudo. O cego não vê, então ele vai pecar menos, né, Rogério? Ele não tem a chance de ver a beleza dos outros, que não pode nem estar cobiçando, mas todos nós temos as nossas fraquezas. Cobiçar os bens materiais dos outros, a posse do nosso irmão, a beleza da esposa do irmão ou do marido da irmã, a casa do irmão, o carro do irmão, tudo isso começa pelos olhos. Depois desse negócio que a gente tem que cuidar e muito, vem a língua, que é um pequeno membro sem osso, que tem a capacidade de incendiar uma mata. Às vezes a gente está adorando a Deus aqui, irmão, e não controla a língua. Às vezes Deus pode até nos usar, e a gente não controla a língua, nós estamos entristecendo a Deus. E é fácil, irmão.
Eu já falei da vida dos outros. Está gravando aqui. Eu já falei da vida dos outros. E eu errei, pequei. E eu não sei o que acontece, rapaz, que quando você fala da vida dos outros para alguém e essa pessoa não mudar o foco, junto dos dois e pega um amarelinho na mão, o outro também começa, rapaz, se Jesus não tiver misericórdia, não sobra nada da outra pessoa. Não é verdade que eu estou falando, irmão? Aí a gente está no culto, a gente serve a Deus, mas a gente não está agradando a Deus, porque a gente não conserta nem os olhos e nem a língua. Isso também parte para os jovens, mexeriquinho daqui e dali, e fala do namoro de um, fala do outro, e é isso aqui, e fala da líder, e fala do filho da líder, fala do pastor. Não agrada a Deus. Eu estou ensinando a igreja porque Deus falou muito no meu coração. Não é no muito falar que a gente vai agradar a Deus, mas nas nossas atitudes. E essas duas coisas estão no nosso corpo, o olho e a língua, está toda hora trabalhando. Onde você bate os olhos, se você não tiver com o olho bom, você já vai fazer para julgamento. Aí depois que você vê, Rogério, a língua começa a trabalhar. Misericórdia. Não é verdade? E então eu olhei para esse texto e falei: Senhor, me ajuda, me perdoa. Porque quantas vezes eu faço isso, né? Um dia desse o Ramiro estava lá na cadeira lá e não veio para o culto, eu fiquei bravo. Falei: rapaz, será que esse homem está tão cansado assim que ele não quer ir para a igreja? Por que ele não vai para a igreja? Eu estou indo. Então a gente é fraco, irmã Francisca. Precisamos analisar e pedir para Deus nos ajudar para viver uma vida que agrada a Deus. E todo crente, ele vacila nisso, irmã Alessandra. Se a gente não vacilar, é no que a gente vê e no que a gente fala, inclusive na hora do culto. É só dar uma voltinha ali fora, você já está pecando contra alguém que está no altar aqui. Você está pecando contra alguém que está adorando a Deus. Olha o jeito que aquela irmã está adorando a Deus, dá uma olhada lá, dentro do culto. Então, porque aquilo que a gente vê e aquilo que a gente fala. Uma das coisas que a gente deve fazer, que a Bíblia diz que agrada a Deus, é a nossa fé. Está lá em Hebreus, texto famoso, conhecido. Está lá: sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. Irmão, como você tem cuidado da sua fé? E eu, se tem uma coisa que eu não quero perder na minha vida, é minha fé. A minha fé, ela agrada a Deus e faz eu chegar em lugares que eu nunca ia chegar. A minha fé que Deus deu para mim e deu para você, vai fazer você realizar coisas tão grandes que até mesmo você vai se assustar, mas é por causa da fé que está dentro de você. Então a gente precisa analisar: eu tenho fé de verdade? Ou eu só sou frequentador de igreja? Porque quando eu falei aqui que Jesus falou que ele faz tudo que lhe agrada, então se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Pode trazer cesta básica, pode vir para os cultos de oração, todos os cultos que você estiver participando, isso pode ser até religiosidade, mas quando você tem a fé, como a Bíblia diz em Hebreus 11:6, você passa a agradar a Deus. Talvez você é uma pessoa quieta na igreja, não fala muito, que nem o pastor Alessandro, o Levi, outros que estão falando bem agora, o Adriano, aqui o Márcio, o diácono Oswaldo, os que falam pouco é o Rogério, o David, outros obreiros mais na dele. Mas o que representa no mundo espiritual é a fé que cada um tem. Quem tem agrada a Deus. E se você tem essa fé vai te ajudar a cada dia mais você viver uma vida que vem agradar a Deus todo momento da sua vida. Então, irmão, só para você ver nesse primeiro ponto, consertar o que está errado na sua vida. Eu disse duas coisas. Falei só o olho e a língua. Outros pode ser o que? É infidelidade. Uma coisa que está errada lá, o camarada é infiel. Tem uma área na vida dele que ele é infiel. Tem gente que é fiel no dízimo e na oferta, mas é infiel dentro de casa. Ele é desleal dentro de casa, com a esposa, fica fretando com outra mulher. Ou a mulher também é fiel no dízimo e na oferta e fleta com outra pessoa, com conversa que nem deve pensar em entrar, mas entra. Está sendo infiel, tem alguma coisa errada, tem que consertar para agradar a Deus, porque tem uma brecha aberta lá. Isso eu estou na terceira, mas se eu for falar, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu estou batendo nas que é mais comum de acontecer nos nossos dias de hoje: os olhos, a língua, a infidelidade, que acontece hoje assustadoramente dentro das igrejas, e as pessoas vivem sem um foco em agradar a Deus. Tem muita gente, irmão, que é craque em tomar banho, arrumar o cabelo, pôr o terno, a gravata e vir para a igreja, mas eu quero ver uma vida que agrada a Deus, que Deus aprova a nossa conduta, e a gente tem que se consertar. Eu tenho que olhar para o meu pecado, como esses dias o nosso irmão Adriano falou aqui, ter misericórdia do pecado dos outros. Como é que é? Aquilo que ele falou lá, você lembra, Levi? E ódio do meu?
Isso, ter misericórdia do pecado dos outros e ser áspero com o meu. Aí sim eu vou ser um bom crente, mas na maioria das vezes, irmão, a gente fica com um binóculo na mão, cuidando do pecado dos outros e esquecendo o nosso. Esquecendo o nosso, que vai virando um hábito. Sempre a gente está voltando no mesmo pecado. É um culto de ensinamento para a gente aprender. Agora eu vou falar de outra coisa aqui, ó, que a gente tem que lutar para poder agradar a Deus. E essa é mais séria: lutar contra o pecado. Irmão, falar sobre o pecado na igreja hoje é querer ver a igreja vazia. Você falar do pecado hoje é entristecer os outros, é as pessoas fechar o semblante na igreja. Ninguém quer saber desse negócio de pecado, não. Ô pastor, prega sobre a unção de Davi, prega sobre o tombo de Golias, prega sobre as muralhas de Jericó, prega sobre o mar vermelho, prega aí, pastor, sobre os milagres de Jesus. Mas você vai falar de pecado, pastor, no século 21? Eu vou falar. Se a gente quer agradar a Deus, cada um de nós aqui tem que lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é tão sério que separou a comunhão eterna de Adão e Eva com Deus. O Criador descia todo dia no virar da tarde para conversar, dialogar, ter relacionamento. O pecado entrou, separou. Deus colocou os querubins na frente do jardim, não deixou o casal entrar mais. O pecado separa. Só que as pessoas estão dentro da igreja, irmão. Tem alguns que não casam, tem alguns que não param de fumar, que não param de beber, tem alguns que não param de praticar os mesmos pecados, que já faz 5 anos que ele chegou na igreja, está do mesmo jeito. Podia falar isso aqui no domingo, mas se der uma chance eu vou falar. E eu não vou ficar compactuando com o pecado de ninguém. Eu não posso compactuar com o meu, senão eu vou para o inferno. Eu chamo as pessoas que vivem nesse negócio e falo: fica certa, vai casar, leva sua mulher para o cartório, vai batizar. Ô meu filho, o caminho é aqui. As pessoas se acostumaram com o pecado. É isso, o pastor parar de falar, eles entram numa rede e vai balançar na rede. Fala: bom, eu estou na igreja, participo de tudo e etc. E eu não preciso arrumar minha vida. Agora você entenda uma coisa: se você quer agradar a Deus, você precisa lutar contra o pecado. Coloca para nós na tela aí, Isaías 59, 2. Eu sei de memória, mas eu quero que os irmãos leiam. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Coloca lá para a igreja ver. Olha lá, ó. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, cuidado com aquilo que te separa de Deus. Por que é tão fácil pecar? Porque as pessoas não estão preocupadas com a sua comunhão. Eles não estão preocupados com a separação que o pecado vai trazer. E o pecado traz. Pode ser pastor, pode ser obreiro, músico, quem for. Pecou, vai haver separação. Por isso que há a necessidade do arrependimento, de confessar, de se quebrantar diante de Deus. Quem está me ouvindo aqui? Quer viver uma vida que agrada a Deus? Lute contra o pecado. Aquilo que você gosta tanto de fazer, precisa jejuar nessa área, jejua. Pastor, eu sou escravo aqui, ó. Eu sou fraco aqui, eu não consigo ficar sem ver isso, sem tocar nisso, sem falar disso. Põe isso diante de Deus. Coloca diante de Deus as suas orações. Senhor, olha, eu não consigo. Chega final de semana, eu gosto de tomar umas 2, 3 sem ninguém ver. E sabe, Senhor, eu quero viver te agradando. O pastor pregou lá que eu tenho que fugir do pecado, senão vai causar uma ruptura. E você apresenta isso diante de Deus, Deus vai perceber que você quer viver uma vida que agrada a Ele. Quem está me ouvindo? Agora eu vou mostrar para você no mesmo capítulo aí, ó, João 8, 34, 35. Veja bem para você ver como é sério o pecado. As pessoas não querem se libertar do pecado, a grande maioria. Eles querem viver, meus irmãos, enganando a si mesmo, frequentando a igreja sem mudança de vida, frequentando a igreja, mas praticando as mesmas coisas de 5, 10 anos atrás. Eu sei o que é chegar na igreja fumando, eu sei o que é chegar na igreja escravo, eu sei o que é chegar na igreja vendendo porcaria para os outros e parar, e se libertar, e não querer fazer aquilo, e nunca mais eu fiz. Tantas e tantas oportunidades eu tive e nunca mais cheguei nem perto, porque entrou o temor de Deus no coração. Falei: esse mundo para mim já foi, eu morri para isso. Uma nova criatura, a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olha aí, ainda sobre o pecado. Se você quer viver agradando a Deus, fuja dele. Jesus, olha lá, Jesus explicou-lhe: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Irmão, não é pecar
acidentalmente que Jesus está falando aqui, porque eu e você peca, porque 1 de João diz assim, ó, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Mas quando ele está dizendo isso aí, ele está falando do pecado acidentalmente que ocorre na vida do crente que está em estado de busca de um varão perfeito. Mas agora Jesus está falando daquela pessoa que está ouvindo o evangelho, daquela pessoa que está frequentando os cultos, daquela pessoa que ergue a mão aqui na hora dos louvores, mas ele não se escapa do pecado, ele gosta de pecar. Está escrito aí, ó, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ou seja, aquela pessoa que vive praticando o pecado deliberadamente, peca sem nenhum temor. Eu vou pecar porque eu não batizei mesmo. Ele acha por não estar batizado, ele está livre do inferno. Não, o batizado e o não batizado que ficar em pecado vai ser sentenciado ao inferno. Quem está me ouvindo? Eu estou ensinando a igreja acerca de como agradar a Deus. A primeira delas é reparar as brechas. A segunda delas é lutar contra o pecado, porque quando você não luta contra o pecado vai te algemar. Quem está me ouvindo? O pecado vai te escravizar, vai te prender, e você não vai conseguir fazer mais nada para agradar a Deus. É verdade, irmão. Quando você conversa com uma pessoa que está dependente químico lá, é o pecado. Ele é tão escravo que o pecado algemou ele. O vício é decorrente ao pecado, a desobediência, entristece a Deus, e a pessoa não consegue sair mais daquilo lá. Ela fala, eu até quero, pastor, quantas vezes eu tentei ajudar muita gente, eu não consigo, eu estou preso, eu queria parar e não consigo. Tem aquelas pessoas que fumam, que bebem, falam, pastor, eu não consigo. Não é que você não consegue, que você está escravo. O pecado já exerce domínio sobre a sua vida. Você não tem controle mais sobre a sua vida. Quem controla a sua vida é o pecado, porque todo dia você está fazendo aquilo lá. E é uma verdade. Olha as pessoas que a gente conhece, que dá até dó de ver eles presos ali no pecado. A gente ora por eles, põe as mãos, traz para a igreja, faz, mas ele está preso. Está preso no pecado. E não foi eu que falei, foi Jesus. Olha lá, escravo do pecado. O que é o escravo, irmão? O escravo, ele não tem direito para nada. Ele fica debaixo de chibata. Existe a escravidão física, social, mas essa espiritual é a pior. A escravidão espiritual é pior. É aquela pessoa que não consegue agradar a Deus porque está no contexto de pecado. Aprenda. Ninguém adora a Deus num contexto de pecado contínuo, sem arrependimento, só frequenta a igreja. É uma verdade, irmão. Ô pastor, você viu que aquela pessoa chorou? Conheci um, vivia chorando dentro da igreja, mas nunca entendeu o que era ser livre do pecado. Morreu no pecado, para tristeza nossa. Amigo meu ficou comigo dentro da igreja há muitos anos. Eu não entendia aquilo, como é que ele conseguia dar aqueles gritos tão bonitos dentro da igreja, até chorar. Só que ele acabava de sair da igreja, eu via quem ele estava servindo, era o pecado. E Jesus está dizendo aqui seriamente para os fariseus daquela época. Olha lá, ó. Escravo do pecado. Olha o 35, ele vai longe, ó. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Ou seja, o escravo, em hipótese alguma, ele vai ficar na igreja. Pode perceber porque que as cadeiras ficam vazias aqui de ano em ano, e as pessoas voltam para a velha vida lá, porque eles são escravos, eles não são filhos. Porque até na lei judaica, o que acontecia? O escravo não permanecia para sempre com o seu senhor. De 7 em 7 anos, tinha que ter o ano jubileu, e ele era liberto, ele tinha o direito de ir embora, porque ele não era filho. O filho permanece na casa do pai para sempre. Jesus está dizendo, quem não se converte de todo o coração e não é livre do pecado, é escravo e não é filho. É por isso que não permanece. E não adianta o pastor querer trazer na marra, não adianta você querer trazer na marra, a gente até tenta, mas eles não ficam, meu irmão, porque eles são escravo do pecado, e por desobediência, porque o pecado já foi vencido na cruz por Cristo Jesus. Eles querem ficar porque não querem renunciar. E Jesus falou sério aqui, ó, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Olha que coisa linda. Você sabe por que você permanece, irmão? Porque você é filha. Porque você é filho. Entra vento, sai vento, muda pastor, muda todo mundo, mas você permanece na presença de Deus, porque você não vive mais no contexto de escravidão. Alguém está me entendendo isso aqui? Jesus está falando isso aqui para o grupo mais religioso de Jerusalém, irmão. Se você for estudar como eu estou aconselhando, ele está falando isso aqui para o grupo mais religioso da época, fariseu, saduceu, o povo mais instruído, que estava escravo pelo pecado.
eles não eram libertos, e Jesus está falando: vocês são escravos, vocês não permanecem. E a casa aqui representa a casa de Deus, representa a igreja. E é uma verdade, irmão. Quantas pessoas não permaneceram aqui desde quando fundou a igreja? Você pergunta onde ele está para mim agora? Está lá no mundo, está lá novamente no chiqueirinho do pecado. Por quê? Porque nunca se tornaram filho. Porque quando se torna filho, permanece. Alguém está me ouvindo? Diga amém. A terceira coisa que eu vejo para agradar a Deus, a gente vai lembrar da última mensagem que eu preguei aqui, coloca aí Gênesis 5:24. A gente tem que se preocupar com isso, irmão, porque talvez você anda com tanta gente e não anda com Deus. Não adianta você estar cercado de amigos se o amigo mais fiel, que é Deus, não está em você. Tem gente que é cercado de amigo, né? Toda hora com um sorrisinho no rosto, mas quando está sozinho, vazio, uma tristeza no coração, porque não tem Deus como amigo. Então, se você quer agradar a Deus, a terceira coisa é andar com Deus. Veja aí esse texto lindo, que a gente esse dia meditou nele, mas vale a pena a gente voltar novamente. Gênesis 5:24, que fala que Enoque, olha lá, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quer agradar a Deus, irmão? Anda com Deus, convida Deus para o seu trabalho, convida Deus para a sua caminhada, para a sua pedalada, para a sua pescaria, para tudo que você for fazer, convida a Deus. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero sentir tua presença. Chama Ele para a tua casa. Fica comigo aqui no serviço doméstico que eu vou fazer. Eu quero sentir o Senhor no meu coração. Ai, meu Deus, me dá graça. Eu preciso resolver isso aqui hoje com o filho, com o marido, com etc. Na igreja. Convida Deus, anda com Deus, que você vai agradar Ele, irmão. Agora as pessoas só vêm para a igreja quando corta a força. Vê o diagnóstico do médico, o marido quer ir embora, a esposa quer ir embora. Não estou dizendo que aplica isso no contexto geral de todo mundo na igreja, não. Mas a grande maioria, meu irmão Rogério, perdeu o emprego. Vamos orar, pastor. Pastor, tem um caroço aqui, vamos orar. Pastor, eu estou com um problema com a minha esposa lá, vamos orar, quero andar com Deus. Mas e na hora que você estava colocando a picanha na grelha lá? Por que você não convidou Deus? Na hora que estava tudo melhorando, porque você não convidou Deus. Deus, Ele quer fazer parte da minha e da sua vida a todo momento. Só que a maioria dos crentes só está vindo buscar e querer andar com Deus quando a coisa está indo embora. E não é dessa forma. A gente tem que ter em foco, querer agradar a Deus, é consertar o que está errado, lutar contra o pecado, andar com Deus, não só na hora do culto. Nós temos um problema. Tem muita gente que faz uma barganha, só vai ler a Bíblia quando vai pregar, só vai ler a Bíblia quando vai dar escola bíblica, só vai orar quando vai pregar, quando vai dar uma saudação. Está errado. Eu não posso fazer isso como barganha, eu tenho que fazer como necessidade, prazer que eu tenho de ler e aprender a palavra de Deus todas as vezes. Andar com Deus é isso, mesmo sabendo que eu não tenho oportunidade. Eu já li a Bíblia hoje, mesmo sabendo que eu não vou cantar, eu já adorei a Deus hoje, já orei pela manhã, já fiz o meu jejum, já estou em comunhão com Deus, mesmo sem subir no altar. Quem está me ouvindo? Não adianta, irmão, querer andar com Deus só quando ele é conveniente. Tem um monte de gente fazendo essa troca com Deus aí, só quando é conveniente. Essa semana eu tenho que andar com Deus, vou cantar, vou pregar, eu vou para tal igreja, eu vou no monte, eu não sei o que. Está tudo errado. Se a gente quer agradar a Deus, é todo dia. Quem está me ouvindo? Ele é a pessoa mais importante que a gente tem que procurar agradar. Tem gente que agrada o patrão, que é uma beleza, é bom você fazer a sua parte no trabalho, agrada os amigos, os colegas, mas não agrada a Deus, não anda com Deus. E a gente precisa colocar isso em foco na nossa vida. Quem está me entendendo isso aqui? Coloca isso como objetivo da sua vida. Vai dar certo, você vai ser mais feliz, você vai sentir mais paz, vai ter mais tranquilidade na tua vida. A quarta coisa, meus irmãos, que eu descobri é ajudar os irmãos. Coisa boa é ajudar os irmãos. Esse ano a gente aprendeu a fazer alguma coisinha aqui, porque no blá 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 tem um monte, né, meu irmão Rogério? Aquelas pessoas que ficam na torcida, vamos ajudar, e chega no dia de Santa Ceia, ele não traz nem um macarrãozinho. Vamos fazer a obra, pastor, tem que ajudar o próximo. Aí no dia de Santa Ceia, que é uma vez por mês, se não tem, você não tem. Aí você precisa até comunicar ao pastor que a gente vai te ajudar. Mas às vezes a despensa da pessoa está cheia, ele usa aqui a tribuna que tem que fazer, que tem que falar e fazer acontecer, mas ele mesmo não traz. Ele não demonstra o seu amor para ninguém. E eu vou pedir para a irmã colocar na tela aí, ó. Quer agradar a Deus, ajuda os irmãos. Gálatas, né? A carta do apóstolo Paulo, Gálatas 6, 9 e 10. Um dia eu falei Gala, o pastor me zoou.
Numa pregação lá na sede, eu fui falar Gálatas, eu falei Gala. Ele só prestou atenção nisso, acredita? Pregação foi uma benção, você falou Gala. Falei, amém, irmão, Deus te abençoe. Eu tenho que ser gravado, ele mandou ódio para mim. Veja o que está escrito aí, ó. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Vamos ler. Ai, meu Deus, quem que vai ler para mim? Pega o microfone para nosso irmão Carol me ajudar. Olha que versículo tremendo, presta atenção. Isso aqui nós estamos no quarto ponto para agradar a Deus. Não acabou o ano ainda, viu? Você pode escolher algumas roupas lá, um sapato, alguma coisa e abençoar alguém. Vê lá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Opa. O 10 agora. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tá vendo, meus irmãos, que agradar a Deus, primeiro é aqui na igreja. Não precisa nem, às vezes, se você quiser comunicar ao pastor, você pode, senão você faz voluntariamente. Pastor, eu senti no coração, estou vendo aquela família, tem 4 filhos e tal, o irmão assim, está com essa dificuldade, aluguel, água, luz, está desempregado, enfermidade. Aí você vai bater o olho de misericórdia, vai agradar a Deus. Fala, vou fazer uma oferta. Talvez esse ano, irmão, você não deu 10 reais para ninguém. Talvez 10 reais você não colocou nem de oferta um ano inteirinho aqui no Gasofilaço. Que vai até refletir nessa família se um dia chegar na nossa causa aqui. Pastor, estou com lá com um talão. Quantas vezes a gente fez isso? Ajudar a pessoa. Quarta coisa que vai agradar a Deus é ajudar os irmãos, especialmente da família da fé. Olhar em volta, ver se não precisa alguém da sua ajuda. Você tem alguma coisa para fazer em prol do seu próximo? Dá para fazer sim. É só olhar com amor, irmão. Você vai até perguntar, irmão, eu estava vendo lá, isso serve? Dá para você isso? Isso aqui te ajuda? Porque é tão gostoso que você leu aí, que no tempo certo vai... Vê o primeiro versículo para você ver. Tem uma recompensa aí, no primeiro verso, no 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Aí, ó, tá vendo? No tempo certo, em outras traduções, colheremos. E é uma verdade. Tem gente, irmã Elisa, que questiona. Nossa, passei o ano inteiro, não me deram uma gravata. Passei o ano inteiro, Deus não me abençoou da forma que eu esperava. Ah, é? Olha para suas mãos aí e pergunta para você mesmo: quantas vezes você esse ano semeou na vida de alguém, ou na igreja principalmente? Qual foi a vez que você fez um sacrifício de oferta? Não faz, não abençoa ninguém, aí quer esperar alguma coisa. A gente viveu esse ano aqui coisas extraordinárias. O missionário é exemplo. Nosso irmão Levi falava, a Marisa falava, eu sempre querendo controlar o caixa, o nosso irmão Rogério falava: pastor, vamos abençoar. Alguns irmãos, ó, isso aqui é para o missionário. Irmãos, nós mandando 100, 200 reais para o irmão, nós ganhamos 120 mil reais. De 100, 200, um rapaz que precisa muito lá no sul de Minas, ou norte de Minas, de repente Deus vem. Toma aí, meu filho, você ia ficar 15 anos pagando 2 terrenos, eu estou te dando, estou te abençoando. Usou os empresários. E essa semana o pastor me ligou e falou: ó, o rapaz que deu o terreno para você está na UTI, ora por ele. Eu e a Marisa dobrou o joelho na hora no nosso sofá. Mais uma vez foi confirmado que foi dado mesmo. Falou que te deu ele e eu Aí eu fiquei analisando, é 120 mil reais. E nós com 200 ajudando o doméstico da fé. Os irmãos que comungam a mesma fé, é de outra igreja, está em outro lugar. O nosso caixa não seria adequadamente para fazer isso, mas a gente fez, porque a gente ainda paga aluguel, tem um monte de coisa para fazer. Mas vai lá os 200, 150, 200 reais, várias vezes. E aí Deus pegou e honrou a gente. Olha que coisa tremenda. Agora, e na vida pessoal? Eu experimentei, o Márcio está experimentando, vários irmãos estão experimentando, porque tem gente que não faz o bem para ninguém. Como é que chama o nome da sua esposa? Edna, né? Tem gente que fica com a mão fechada o ano inteiro. Eu gostei de você ler na Bíblia que ela prega, Oswaldo. Vamos colocar para pregar aqui para as irmãs, hein? Glória a Deus. Quem está me ouvindo aqui? Meus irmãos, vamos analisar isso aqui. Fazer o bem, viu? Não precisa mandar os outros fazer. Faz você e faz. Vai lá e faz, que Deus abençoe. Não abençoa, Rogério? Deus não abre as portas? Porque isso é agradar a Deus também, mais do que muitas vezes pegar o microfone na mão, né, irmã Francisca? E a gente às vezes endurece o coração, né? A gente endurece o nosso coração e não dá, não abençoa. Até na igreja, Marisa, a gente vai perdendo com isso. Minha mulher ficou com o coração abençoado, desde quando ela só me avisa. Ela me avisa depois que ela faz as coisas, que é mais difícil, né? Eu acertar, autorizar tudo.
já foi, já fiz. Aí não tem como voltar mais atrás. Ela vai me ensinando e é desse jeito. Porque a gente, na nossa fraqueza, a gente endurece o coração, irmã Camila. Na nossa fraqueza a gente não quer dar. E a gente precisa aprender a fazer isso que é bíblico. Não nos cansamos de fazer o bem. Vamos agradar a Deus. Vamos aqui por último. Outra coisa importante, que essa igreja vive bem, graças a Deus, mas de vez em quando o diabo quer pôr a patinha dele no meio. A quinta coisa que a gente tem que fazer para agradar a Deus é viver em comunhão. Coloca aí o salmo famoso de todo mundo, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quer agradar a Deus, irmão? Promove a paz. Quer agradar a Deus? Seja um pacificador. Viu? Chegou um fuxico lá de um jovem na sua casa, você ora, perdoa esse jovem que fez isso com você. Não fica levando problema todo dia para nossa irmã Elisa no zap, não. Você entendeu? Chegou um probleminha lá, um ciúminho, uma invejinha que tem mesmo entre os irmãos jovens. Eu já fui jovem. Oxe, é uma coisa que vai acontecer, até entre os adultos acontece. Mas você sabe que você precisa valorizar a comunhão. Não, o irmãozinho é meio chatinho de suportar ele, mas ele é nosso irmão, né? Ele é meio complicadinho, mas vamos deixar ele ficar na comunhão com a gente. Vamos dar glória a Deus com ele, vamos servir a Deus com ele. Irmão, a gente já serviu a Deus com uma pessoa aqui na igreja, que ele saía daqui falando mal da minha vida e dos outros obreiros todo dia, e a gente deixava ele sentar na mesa. Por anos a gente suportou ele. A gente aprendeu a beijar a serpente. O crente de verdade, Adriano Mendonça, ele vai ter que aprender a beijar a serpente. Ela está com veneno, você está beijando. Não, mas eu tenho a paz, então eu vou te perdoar, vou te ajudar. É assim que a gente tem que focar. As irmãs do ciclo de oração, focar sempre nesse propósito, viver em unidade, em comunhão uns com os outros, promover a pacificação. Se alguém chegar falando aqui do nosso irmão Oswaldo para mim, fala: não, irmão, talvez você interpretou errado, nosso irmão é bênção de Deus. Não acrescentar nada, não dar mais lenha para o inimigo, neutralizar ali. Vamos viver em comunhão. Tira isso da sua cabeça, vamos orar. Irmão, mata na hora o fuxico. Você mata na hora a divisão. Se a pessoa chegou falando aqui de um obreiro, não, vamos orar por ele, ele é teu irmão. Viver em comunhão. O diabo não suporta ver a comunhão. A igreja que está em oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, em oração, os jovens, o ciclo de oração, os obreiros, o grupo de louvor, é uma benção, vai fluir a presença de Deus, e isso agrada a Deus. Não adianta nada ter um monte de gente que faz tudo, mas não tem comunhão, Rogério. O camarada faz tudo, só que se ele não tiver, Oswaldo, comunhão, a gente gosta de estar junto, né? A gente, se pudesse, irmão, você vai ver quando eu tiver a igreja lá. Eu vou ter um gabinete lá, eu tenho certeza que vai sair um obreiro e vai entrar outro. Vou lá com o pastor lá agora, vou lá ver que livro que ele está lendo, vou lá orar com ele. Eu gosto disso, eu vivo a minha vida em comunhão. Minha esposa vê lá, eu sempre estou querendo estar com os irmãos. Eu vivo isso, eu amo isso. Eu não consigo ser igreja sem isso. Gosto de estar com os meus irmãos, tomando um tereré, fazendo a obra de Deus. É comunhão. E quando surgir o problema, vamos tratar. Quando surgir a diferença que vai existir, vamos perdoar, vamos priorizar a comunhão. Deixa para lá. Se te ofenderam, te falaram mal, julgaram errado, perdoa, traz para a comunhão. Vamos viver isso que a Bíblia pede para eu e você viver. Quem está me entendendo? Vamos repetir aqui para a gente encerrar, que é um culto de ensino. Como agradar a Deus? Consertar o que está errado em minha vida, lutar contra o pecado, andar com Deus, ajudar os irmãos e viver em comunhão com os mesmos. Porque não tem quem segura uma igreja em comunhão, viu, irmão? Pode ser pequena, mas a oração da igreja pequena em comunhão, o céu se abala. Porque hoje o diabo tem separado muitas famílias, tem separado irmãos e companheiros por falta de comunhão. Então que a gente possa, no nome de Jesus, entender essa palavra, meditar nisso e não esquecer. Não vai chegar em casa já e esquecer disso, não. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus vai te abençoar, vai continuar nos abençoando, e bendito seja o nome do Senhor. Amém?